Hello guys, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos aqui, professor Marden, Geografia do 9º ano, mais uma vez firme e forte aí nos nossos estudos. E aí, como é que foi a nossa aula do capítulo 9, Oriente Médio? Assistiram? Espero que vocês tenham gostado ali do Oriente Médio, essa região incrível, fantástica, pequenininha, mas muito poderosa, muito rica, né, com uma grande diversidade étnica, cultural, petróleo, movimentos ali, guerras, conflitos, uma região muito interessante. E a aula de hoje ela tem como objetivo corrigir os exercícios do capítulo 9. Eu pedi a vocês, né, quando assistirem aquela aula, logo depois que fizessem em casa aí, os exercícios do meio do capítulo, os exercícios de fixação do capítulo. E eu trouxe para vocês aqui os 5 exercícios para corrigir com os senhores e as senhoritas, ok? Então pega comigo lá no seu material, livro 1B, capítulo 9, estamos na página número 9, e a pergunta número 1 diz assim: por quais motivos pode haver dúvida sobre a presença do Egito no mapa do Oriente Médio? Então vamos lá, vamos entender que o Egito é um país que tem parte do seu território na África e parte na Ásia. Então às vezes fica essa dúvida, mas a maior parte do território egípcio fica no continente africano. O Egito é um país que possui a sua maior extensão territorial na África. Apenas a Península do Sinai que fica no Oriente Médio. Então é um detalhe. E outro fator aí, predominantemente, a população egípcia ela é árabe, muçulmana, tendo inclusive uma importância, um importante papel na história da independência do mundo árabe. Lembra do Abdel Nasser, Gabal Abdel Nasser, aquele líder ali do movimento panarabismo? Então percebam que o Egito ele tem parte do território na África e parte na Ásia. Entretanto, ele não é asiático, ele é mais africano, porque o seu território, na grande maioria, fica na África. Essa seria a explicação aí para a nossa resposta. Quem quiser depois aí conferir a resposta, está aí para vocês, deixei aí para vocês também. Vamos caminhando aqui na questão número 2. Questão número 2 foi a da Federal do Rio Grande do Norte. E ela diz assim: o Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos que geram preocupações em diferentes países, é considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Lembra disso? Eu comentei com vocês que o Oriente Médio tem uma posição geográfica muito interessante, privilegiada. Ele fica ali entre 3 continentes: Ásia, Europa e África. Então ele tem uma importância ali, né, estratégica, comercial, financeira, muito importante. Além de ser muito rico em petróleo, é claro, mas ele é uma rota, né, de conexão no mundo. Inclusive eu lembrei vocês aí na aula que chamava-se Oriente Médio porque era metade do caminho do Ocidente para o Oriente. Então era uma posição geográfica muito importante. Nessa perspectiva, a questão correta, é claro, é a letra C. Olha aqui, ó. Devido à sua localização entre Ásia, Europa e África, e à sua importância econômica como detentora das maiores reservas mundiais de petróleo do planeta. Lembrando que 50% das reservas mundiais de petróleo estão no Oriente Médio. O país mais rico em petróleo ali é a Arábia Saudita. Então vejam como é importante. Caminhando aí, vamos na questão número 3. Questão número 3 está lá no teu material, na página, vamos encontrar, página 13. Questão 3, página 13. Aí vem lá a pergunta: o desenho atual de parte do Oriente Médio possui uma forte ligação com a intervenção da França e do Reino Unido durante e após a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações, qual foi o papel desses 2 países europeus junto aos árabes para que uma parcela dessa região pudesse ser dividida entre eles? Bom, vamos lembrar que França e Reino Unido, né, convenceram os árabes
a se rebelarem contra o Império Turco-Otomano da região, oferecendo a eles a criação de um reino árabe assim que a guerra tivesse fim. Então, nós sabemos que aquela região do Oriente Médio ela foi dominada pelo Império Turco-Otomano. As duas metrópoles europeias, aí, França e Reino Unido, queriam que essa região se tornasse independente desse Império Turco-Otomano. Nessa perspectiva, então, elas ajudaram, né, eles a se rebelarem e tornarem independentes, é claro, desse Império Turco-Otomano. Obviamente era interesse, eles queriam que eles ficassem dominados aos interesses, ora da França, ora do Reino Unido. Tanto é que a região ficou dividida entre eles. Se vocês olharem o mapa aqui anterior, tem até um mapa, né? Olha aí, ó, o mapa. Essa parte aqui, ó, ficou sob o domínio da influência francesa e essa parte do domínio e influência britânica. Então eles lutaram pela independência do Império Turco-Otomano para que eles pudessem, né, dominar aquela região. Em especial porque eles buscavam o petróleo. A resposta da questão 3 está aí. Depois quem quiser copiar, está aí a resposta também. Tá bom? Agora vai vir uma pergunta aqui sobre até um desafio, né? Não, tem a questão 4. A questão 4. Na página 115, perdão, página 15. Questão 4, página 15. Vem assim a pergunta. Quem foi o principal líder do movimento pan-arabista, década de 50, e quais são as características políticas e objetivas desse movimento? Essa pergunta tem cara de prova, né, pessoal? Coração peludo, faca nos dentes, sangue nos olhos, né? Então, o grande líder desse movimento foi o presidente do Egito, né? Gabal Abdel Nasser. Década de 50, ele liderou esse movimento aí chamado pan-arabismo. Esse movimento possui características específicas. Uma delas, a separação dos poderes político do religioso. Lembra? Era muito conflituoso, né? Conseguir gerenciar as questões políticas e religiosas dentro de um mesmo Estado. Então eles queriam separar a ideia de um poder político de um poder religioso. E outro era a forte intervenção estatal da economia, principalmente de nações externas. Eles visavam uma certa independência do controle e das influências dos ocidentais, principalmente, sobre essa região, tanto do norte da África quanto do Oriente Médio. Vale lembrar que o panarabismo não foi só para o Oriente Médio, mas também para os países do norte da África, que são árabes: Argélia, Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito. Esses países também são árabes. Então o panarabismo buscava libertar essa região das influências externas, principalmente do Ocidente, e também separar aí o poder político do religioso. Essa pergunta é muito importante, tá bom? Depois nós temos aqui uma pergunta invertida. Ela tem aqui a pergunta invertida, ela tem uma resposta e nos pede uma pergunta. A resposta diz assim, ó: apesar de concentrar as maiores reservas mundiais de petróleo, o Oriente Médio não conseguiu se desenvolver social e economicamente quando o petróleo começou a se valorizar no mercado internacional, após a década de 50. Isso porque os países árabes se concentraram na venda de petróleo bruto para os países consumidores, sendo este um produto que não possuía alto valor agregado. Então, qual seria a pergunta? Por que, apesar da concentração das maiores reservas de petróleo do mundo, o Oriente Médio não se manteve como uma região de pouco desenvolvimento social e econômico? Tá aí, porque vendiam petróleo bruto e aí não ganhavam dinheiro com isso. Só depois que eles criam a OPEP, que eles vão começar a valorizar esse produto e poder absorver das riquezas dos frutos, né, desse produto na economia. Vejam que hoje os países do Oriente Médio são uma potências econômicas no mundo. Vamos citar aqui a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, lá Dubai, Abu Dhabi. Que fantástico, né? Ali, Catar. São toda uma estrutura com o dinheiro do petróleo. Então, hoje, o petróleo traz benefícios para eles. Nesse primeiro momento aí, não trazia tantos benefícios econômicos para eles. Ok, pessoal? Vamos na questão de número 5. É a nossa última questão. Que diz assim, ó: na década de 70,
a OPEP passou a ter influência geopolítica e econômica em nível global. Com base no que aprendemos até aqui, explique de que maneira o movimento do pan-arabismo usou a OPEP para conseguir determinadas demandas dos países árabes nesta década. Bom, a OPEP, vocês sabem, ela foi criada pelos países árabes, pelos países do Oriente Médio, como uma ferramenta, né? Uma ferramenta porque esses países até então eles eram explorados. O mercado internacional que comprava o petróleo dominava como, quando e onde, o valor que eles iam vender o petróleo. Então eles estavam na mão desses países. Então, como o pan-arabismo pregava a ideia da separação do poder político e religioso, e além disso, afastar os países do Oriente Médio das zonas de influência do Ocidente, então isso motivou esses países a criarem a OPEP. Conseguem compreender isso? Então o pan-arabismo ele foi uma ferramenta para ajudar os países árabes ali do Oriente Médio a se distanciarem ali do Ocidente e assim puderam criar a OPEP. Aí a OPEP sim, né, passou a ter uma influência muito forte e aí os países do Oriente Médio passaram a vender o petróleo com um valor melhor, menos injusto no mercado internacional e puderam, né, captar e absorver os recursos oriundos desse importante recurso que é o petróleo. Então vejam, pessoal, que a OPEP ela conseguiu, né, reverter a situação econômica aí dos países do Oriente Médio. Tanto é verdade que hoje esses países são muito poderosos e detêm a metade do petróleo no mundo, estão aí em destaque muito forte econômico, né? E eu poderia até dizer para vocês que o Oriente Médio ele domina o mundo, né? Eu posso até dizer que a União Europeia, os Estados Unidos, os países mais ricos do mundo, de repente eles são dependentes do Oriente Médio, tendo em vista que essa região é riquíssima em petróleo e sem petróleo o mundo para. Nós temos visto aí esses dias de pandemia, o mundo paralisou, né? As coisas não estão se movimentando, mas o principal recurso que gera o movimento, tudo isso aí, os transportes aéreos, por exemplo, transporte terrestre, os navios, tudo isso aí usa como fonte de energia o petróleo. Então olha o poder que os países do Oriente Médio têm nas suas mãos economicamente. Lembrando, tá? Isso vai cair na nossa próxima prova e cai toda a prova também. A base da economia dos países do Oriente Médio é o petróleo. Recurso natural não renovável, ou seja, vai acabar um dia e muito valioso na economia. Aí você pode me perguntar, professor Marlin, o que os países do Oriente Médio vão fazer das suas vidas quando acabar o petróleo? Já estão fazendo, eles já estão revertendo o dinheiro que ganham do petróleo no turismo. O turismo vai se tornar uma grande atividade econômica, já é uma atividade econômica importante no Oriente Médio, mas vai se tornar ainda maior. Vamos dar como exemplo aqui a cidade de Dubai. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ali é uma cidade fantástica, linda, né? No meio do deserto, mas com uma infraestrutura fantástica, hotéis, resorts de alto padrão, pessoas do mundo inteiro querem passar suas férias ou visitar aquela região. Então vejam quanto eles estão aproveitando os recursos do petróleo para gerar desenvolvimento, em especial na área de turismo, para que no futuro eles possam manter suas economias em alto padrão. Isso é geopolítica pura, né, pessoal? Então, quem não fez exercícios aí, ou quem errou, quem ficou com alguma dúvida, depois que eu terminar aqui, né, podem pegar aqui os resultados e fazer a sua correção. Um grande abraço a todos. Em breve nós estaremos de volta, firme e forte. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.